Caos, morte e destruição. Sofrimento humano em uma escala inimaginável. Todas as terríveis consequências da guerra moderna. Desde o começo da Primeira Guerra Mundial, a humanidade sofreu com mais de 100 anos de guerra. Conflitos quase intermináveis, intercalados por períodos de paz. Desses tempos incertos surge o combustível que nos impulsiona de volta aos campos de batalha. Os custos dessas guerras são impressionantes, mas às vezes o preço para manter a paz ou para não ir à guerra pode ser ainda maior. A guerra é horrível, mas às vezes necessária para proteger a sociedade, os direitos humanos e a liberdade. Nesta série, contabilizaremos o preço monstruoso desses 100 anos de conflitos. Custos econômicos, custo social, custo ambiental e custo humano. E tudo começa com apenas uma bala. Um tiro de pistola que deu início a uma nova era de conflitos violentos. E foi o estopim. Primeira Guerra Mundial. Cuidado, tomem cuidado! Certa manhã, fomos despertados por um barulho horrível. Parecia um inferno na terra. As bombas caindo como chuva no verão. Já tinham me falado que choviam bombas. E admito que não acreditava nisso. Não é possível, eu pensava. Mas fiquei surpreso quando descobri que é possível. Mantenham suas posições! Aguentem! Bom, soldados! Em seus lugares! O ano é 1914. O mundo está em paz. As economias globais estão indo muito bem. O pão de forma custa 6 centavos. 1 litro de leite, 3 centavos. E o preço médio das casas é de 3.500 dólares. No mundo todo, novas tecnologias mudam vidas. Os Ford modelo T saem da linha de montagem a cada 90 minutos e são vendidos por 500 dólares. Aviões inovadores viram manchetes. O aviador alemão Karl Ingold estabelece um recorde voando sem parar por 16 horas e 20 minutos com a impressionante velocidade média de 105 km por hora. A vida é boa, ou pelo menos parece ser. As grandes potências da Europa, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Áustria e Rússia, conseguiram manter a paz na maior parte do século. Mas as rivalidades profundas que existiam entre elas, em relação à concorrência econômica, ao comércio, à busca por colônias e impérios fora da Europa, manteve um certo grau de tensão em suas relações durante esse período. Existe um aumento preocupante no nacionalismo, que leva a 2 guerras nos Balcãs em 1912 e 1913.
O custo do nacionalismo pode ser um mundo dividido. Um mundo no qual os países veem seus interesses em competição com interesses de outros países. É um mundo no qual um é contra o outro. As grandes potências começam a formar alianças para ajudar a se proteger num mundo que sentem estar cada vez mais tenso e potencialmente hostil. – 28 de junho de 1914. O arquiduque Franz Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, visita Sarajevo, na Bósnia. É um belo dia para um desfile. Franz Ferdinando e sua esposa Sofia estão em um carro conversível, acenando para os espectadores. De repente, ouve-se tiros. Franz Ferdinand e sua esposa são mortalmente feridos. E os austríacos reagem. Eles estavam esperando uma oportunidade para acabar com o que consideravam uma situação oportunista na fronteira sul. E o assassinato fornece a desculpa perfeita para legitimamente, na opinião deles, atacar a Sérvia. Um mês depois, a guerra é declarada. Preparem-se para o combate! Avancem, vamos! Corra! As esperanças da humanidade eram frustradas, à medida que um país atrás do outro entrava na guerra. As potências aliadas França, Reino Unido, Império Russo, Sérvia, Bélgica desafiam as potências centrais, Áustria, Hungria e Alemanha. No ano seguinte, outros países como Turquia e Itália também entram na guerra. Envolveu civis na produção, que também viraram alvos de campanhas de bombardeios. A Primeira Guerra Mundial quebrou uma noção estabelecida no século XIX de que as guerras entre combatentes e civis não faziam parte do processo. A Primeira Guerra Mundial dura quase 4 anos e custa a vida de mais de 10 milhões de soldados e quase o mesmo número de civis. 186 bilhões de dólares, quase 2 trilhões de dólares em dinheiro de hoje, são gastos em busca da vitória. Todos os dias o combate fica mais acirrado. Ao meu redor, uma devastação horrível. Soldados mortos e feridos, animais mortos e moribundos, cadáveres de cavalos, casas incendiadas, campos esburacados, carros, roupas, armas, tudo espalhado ao meu redor. Um verdadeiro caos. Eu não tinha imaginado que a guerra seria assim. Ninguém esperava que a guerra durasse 3 anos e meio quando ela começou. Então todo mundo pensou que seria uma campanha rápida, talvez uma campanha de 6 a 7 semanas. Quando os combatentes percebem que não será uma guerra curta, eles são forçados a se concentrarem em como vão pagar por tudo. A guerra requer uma quantidade enorme de equipamentos. Requer armas, munição, enormes sistemas de armas e armas individuais. Requer comida em quantidades enormes, o que é uma grande demanda para se atender. No período anterior a 1914, as principais potências europeias haviam investido pesadamente na preparação militar, com vários países gastando mais de 4% de seu PIB em defesa. Os gastos com a marinha foram particularmente altos. Não dá para criar uma marinha da noite para o dia. Então, o que isso significa? Você deve estar em pé de guerra o tempo todo. A Grã-Bretanha foi, de longe, a potência naval mais dominante do mundo por muitas e muitas décadas. A Alemanha era a maior potência do exército no mundo e a economia industrial que crescia mais rápido no mundo antes da Primeira Guerra Mundial. Wilhelm, o Kaiser da Alemanha, decidiu, contra o conselho de muitos em sua equipe operacional, construir uma marinha para desafiar a Grã-Bretanha. Em 1913, todos os anos, a Alemanha gastava o equivalente a 1,6 bilhão de dólares nos valores de hoje, apenas na construção de novos navios. Enquanto Áustria, Hungria, Itália, França, Rússia e Turquia reforçaram suas marinhas.
Quem mais gastou foi o Reino Unido, com mais de 2,4 bilhões de dólares por ano. Mas quando a guerra começa, os adversários se enfrentam em terra, não no mar. Todas as grandes potências entram em ofensiva em agosto de 1914. A Áustria ataca a Sérvia, a Rússia ataca as potências centrais. E a Alemanha invade a Bélgica e a França. Os primeiros meses da guerra têm um preço altíssimo. A primeira batalha de fronteiras custou 665 mil vidas. Quase 500 mil de baixas no Rio Marne. Batalha da Galícia, 650 mil. E logo os custos econômicos da guerra também começam a aumentar. Equipar apenas um soldado para o campo de batalha era complexo e caro. Cada homem precisava de roupas, meias, botas, casacos, um cap ou chapéu, um rifle e baioneta, colete tático para carregar os equipamentos e um kit para comer e dormir. Depois, o soldado também precisou de uma máscara de gás, capacete de aço e plaquetas de identificação. Ao total, o kit e as armas de um soldado chegariam a custar mais de 1.500 dólares nos valores de hoje. Apenas no primeiro ano da guerra, a Áustria e a Hungria gastou 800 milhões de coroas, o equivalente a 3,4 bilhões de dólares atuais. Enquanto isso, o custo do equipamento de um soldado italiano era de 70 liras em 1917 e cerca de 160 dólares hoje. Isso representava 5 semanas de salário para um trabalhador não qualificado. Um rifle custava 15 liras, o valor de talvez 10 dias de salário. Mas era o armamento que pesava mais nas despesas. As armas precisavam ser fornecidas nas mesmas quantidades alarmantes. Se formos falar na questão de pesquisa e desenvolvimento, comprar um tanque, comprar um avião, um rifle Enfield novo, um rifle Springfield ou testar uma bota nova, nunca houve uma tentativa de olhar para o custo financeiro disso. Era a eficiência no campo de batalha, a eficácia. Toda nação em guerra devia fabricar milhões de rifles todos os anos. E também uma quantidade surpreendente de munição e cartuchos. O principal foco da produção industrial para os militares era nas metralhadoras e artilharia. Em 1914, cada país produzia algumas centenas de metralhadoras por ano. Preparem-se para o combate! Continue! Continue! Vai! Avancem, vamos! Me dá cobertura! Cuidado! No final da guerra, cada país produzia dezenas ou até centenas de milhares por ano. Um grande número de peças de artilharia também era fabricado. Os maiores custos eram com artilharia ou munições, porque não dava para transformar rápido uma fábrica de roupas em qualquer outra coisa que fosse para fazer artilharia. Então, como os governos em guerra podiam pagar pelo enorme custo de equipar seus exércitos? Logo, o financiamento criativo se tornou tão crítico quanto o planejamento estratégico. Quando a Primeira Guerra Mundial foi declarada no verão de 1914, os países em guerra imediatamente enfrentaram um enorme dilema na frente doméstica. Como iriam pagar pela guerra? A mais eficiente foi a Grã-Bretanha. Eles podiam financiar seus próprios esforços e preparação para a guerra, e também era mais industrializada junto com a Alemanha. Esses dois países administravam muito bem a produção e a economia de guerra. Outras nações estavam mal preparadas para lidar com os custos astronômicos. O país que menos realizou seus esforços de guerra foi o Império Russo, que, no começo da guerra, decretou a proibição do álcool, responsável por cerca de 20 a 25% de toda a receita proveniente de impostos.
Eles dedicaram 1/4 das receitas do governo quando entraram na guerra, e isso foi um fardo enorme. Todas as nações europeias que lutaram na guerra precisavam pedir emprestado e a muito curto prazo. No começo da guerra, a Grã-Bretanha atuou como banqueira para os seus parceiros. A Grã-Bretanha tinha os recursos do próprio império para recorrer. Muitos países recorreram ao financiamento criativo para cobrir os custos. O melhor modo de pagar pela guerra é pedir emprestado dinheiro da sua população na forma de títulos do tesouro. Não são inflacionários, geralmente é uma taxa baixa de juros e dá para levantar muito dinheiro. A Grã-Bretanha era melhor do que qualquer outro país na captação de recursos dessa maneira. Outra opção de financiamento era pedir emprestado de outras nações. No começo da guerra, os Estados Unidos cederam empréstimos para vários países. O pior modo de pagar pela guerra é a última opção, ou seja, é a emissão de uma nova moeda, que rapidamente leva à inflação. A inflação tem muitos custos. Muitos governos imprimem dinheiro sem lastro e fazem volumosos empréstimos para financiar a guerra. A inflação explode, principalmente na Áustria, Hungria, Turquia e Rússia. Na Alemanha, a hiperinflação ocorre depois que a guerra termina. Durante os primeiros meses da guerra, milhares de jovens se voluntariaram entusiasticamente para se juntar à guerra. Muitos esperam voltar para casa para o Natal. Stephen Brown tinha apenas 17 anos quando se alista em julho de 1914. Em 3 de dezembro de 1914, ele enviou um cartão postal para casa depois de chegar à França. Querida mãe, apenas uma linha para que você saiba que estou bem. Estou me divertindo. Em breve estarei em casa. Com amor, Steve. Stephen Brown não voltou para casa. 5 meses depois, ele foi morto em ação perto de Rouen, na França. No começo de 1915, o ritmo do combate diminuiu. Vastas fileiras de trincheiras imóveis e opostas, enormes e complexas obras se estendiam da Suíça ao Mar do Norte. Trincheiras definiram a guerra de atrito na frente ocidental. As baixas infligidas durante a guerra de manobras, nos primeiros meses do conflito, foram tão horríveis que os dois lados cavaram no chão para se proteger. Então, a ideia da guerra de trincheiras é proteger os soldados, em vez de expô-los à artilharia mortal, metralhadora e fuzil. A guerra nas trincheiras ajudou a manter os homens vivos com uma péssima qualidade de vida. Minha querida mãe, envio esta carta das trincheiras onde estamos desde domingo à noite. Tem lama até o meu cinto, bombardeio contínuo. Todas as trincheiras desabam e é insuportável. Eu daria tudo para estar longe daqui. A guerra de trincheiras foi muito desmoralizante. As pessoas ficavam naquelas trincheiras, na chuva e no frio, com ratos, fome e doenças. E quando saíam delas, davam de cara com as metralhadoras. Era lama, era água, era frieira, infecções. São condições horríveis. Havia ataques nas trincheiras, mas não faziam nada. Nas trincheiras não havia derramamento de sangue, nem gastos de recursos de combate. A vantagem, é claro, é a defesa. Permitia defender territórios com menos homens. A desvantagem, é claro, é que depois que os lados se entrincheiravam, isso não permitia que nenhum dos lados rompesse e vencesse a guerra. As trincheiras forneciam refúgio contra metralhadoras e franco-atiradores, mas não contra os projéteis da artilharia pesada, a arma mais mortal da Primeira Guerra Mundial. Prezada F, ontem de manhã foi muito difícil. Nos esquivamos de bombas que os inimigos jogaram. Tinham 45 a 60 centímetros de comprimento e faziam um buraco com cerca de 3 metros de profundidade e 4,5 metros de diâmetro, pelo menos. Dava para vê-las descendo pelo ar e depois um projétil é feito para chegar o mais longe possível. O ferro e a sujeira parece que caem durante 1 minuto depois. São perturbadores.
Eu acho que a percepção era de que, na guerra de trincheiras, o caminho para vencer era produzir mais projéteis e surrar o inimigo com mais e mais projéteis. As barragens de artilharia se intensificaram em um horror inimaginável, estralhaçando soldados e enterrando-os vivos sob montanhas de terra. Era a natureza desumana dos combates na frente ocidental. Você podia ser atingido pela artilharia e ser transformado em pó sem nunca ter visto o inimigo. Era o campo de batalha vazio. Em 1915, todos os países sofreram uma crise de projéteis para produzir a quantidade e a qualidade necessárias, mas logo depois a produção melhora. Até 1917, apenas o Reino Unido fabricou mais de 87 milhões de conchas, enquanto que no auge, a Áustria e a Hungria produzia 2 milhões de projéteis por mês. A artilharia foi e continua sendo o assassino número 1 de homens nos campos de batalha até o Vietnã. E os danos não são causados apenas pela explosão dos projéteis. Um dos fatos mais horríveis da Primeira Guerra Mundial foi o uso em larga escala de armas químicas. Gás venenoso. Embora o gás venenoso tenha causado menos de 1% do total de mortes na guerra, o medo induzido foi monumental. Em abril de 1915, o exército alemão, pela primeira vez, usa o gás em Ypres. É a primeira vez que uma arma química desse tipo é usada e pega os aliados totalmente de surpresa. O efeito, se você ler os artigos de jornal, eles dizem que as pessoas ficaram cegas. Pessoas enlouqueceram por isso. Então a reação do público foi: esse é um novo e horrível tipo de guerra. Mais de 500 mil de soldados no total sofrem os ataques de gases avassaladores e cerca de 91 mil são mortos. Os aliados imediatamente denunciaram os alemães por barbárie. Disseram: isso é totalmente desumano, não podemos nos envenenar com gás químico, é ultrajante. Mas é claro que os aliados logo foram desenvolver seus próprios gases. Quase 200 mil toneladas de gás foram fabricadas durante a guerra e 125 mil toneladas foram usadas no campo de batalha. As máscaras de gás se tornam uma parte essencial do equipamento dos soldados. Existiam até para cavalos. Nós olhamos um para o outro, parecendo sapos imbecis de olhos arregalados. A máscara faz você se sentir apenas meio homem. O ar que você respira é filtrado das substâncias químicas. Um homem não vive do que passa pelo filtro. Ele só sobrevive. Ele adquire a mentalidade de um vegetal bem acordado. Cuidado! Além dos custos imediatos, a guerra química inflige custos ambientais enormes a longo prazo. Gás, explosivos, armas químicas de todo tipo envenenam o solo, envenenam a água, envenenam o ar e esses efeitos perduram. Foi a mesma coisa na Alemanha. Tinha fábricas de substâncias químicas que despejavam em vários rios e houve uma enorme campanha de limpeza durante o período entre guerras por causa disso. Nos últimos anos, houve um caso fascinante, em que várias pessoas adoeceram com envenenamentos que vieram do vinho. Porque o vinho estava envenenado, esse vinho tinha sido armazenado em barris feitos de carvalho que cresceram nos campos de batalha envenenados da Primeira Guerra Mundial. Portanto, os venenos da Primeira Guerra Mundial ainda estão afetando as pessoas hoje em dia. A guerra química com gás seria proibida pelo Protocolo de Genebra de 1925. Em 1916, os dois lados voltam à ofensiva mais uma vez na frente ocidental, em duas das batalhas mais infames e onerosas da guerra, Verdun e Somme. Em fevereiro e novembro de 1916, o ataque alemão às posições francesas em Verdun custou mais de 300 mil mortos e feridos de cada lado. Mais de 70 mil por mês. Foi um combate verdadeiramente industrializado, um moedor de carne. Foi atrito puro, o que para mim é a definição literal de atrito.
Em 1º de julho de 1916, em Sun, os britânicos sofreram o dia mais oneroso da guerra. 57 mil feridos, incluindo 20 mil mortos. No lado alemão, quase meio milhão de homens seriam mortos ou feridos até o final da batalha, em novembro. Durante a guerra, os países esperavam obter uma vantagem decisiva por meio de novas tecnologias. Winston Churchill, então primeiro Lorde do Almirantado Britânico, defende o desenvolvimento de navios terrestres. Em dezembro de 1915, o primeiro tanque britânico Mark I sai do laboratório. Em setembro de 1916, os britânicos lançaram a nova e surpreendente arma em Sun. Quando os tanques foram introduzidos pela primeira vez, quando os britânicos os usaram, os alemães ficaram assustados. Não faziam ideia do que eram. Muitas vezes, os britânicos falavam deles como navios de guerra terrestres. Eram os navios terrestres durante todo o período entre guerras. Era uma anomalia, uma coisa nova. Esses tanques pesavam 31 toneladas e chegavam à velocidade máxima de 6 km por hora. Eram necessários 4 homens apenas para dirigi-lo. Em 1916, o Reino Unido produz apenas 150 tanques. Mas no final da guerra produziam mais de 1.350 por ano. No total, os aliados produziram mais de 6 mil tanques de diferentes projetos. Cuidado! Tomem cuidado! Mas o exército alemão não estava muito interessado nesses primeiros tanques e fabrica apenas 20 durante a guerra. Na realidade, o tanque atinge pouco impacto militar decisivo durante a Primeira Guerra Mundial. Apenas mais tarde ele se torna uma arma efetiva. Como a infantaria adversária continuava com o impasse na frente ocidental, a guerra entrou em uma nova dimensão. O primeiro uso militar de aeronaves aconteceu em 1911 e 1912, com a invasão italiana da Líbia, dominada pelos otomanos. Mas foi só na Primeira Guerra Mundial que vimos o uso sistemático de uma força aérea militar. Os primeiros biplanos primitivos que zumbiam sobre as trincheiras geralmente não tinham armas, levavam um piloto e um observador para localizar as tropas inimigas e ajudar a artilharia. Até que os aviadores resolveram levar armas para atirar em aviões inimigos. Com uma imprudência extrema e impossível, os aviões voavam numa altitude muito baixa acima das trincheiras, sem serem perturbados pelo barulho das metralhadoras inimigas, para determinar as posições inimigas na linha de frente. Com muito interesse, todos acompanhavam o feroz combate aéreo dos grupos de caças e se encantavam quando os alemães conquistavam uma vitória. Com a instalação de metralhadoras, os aviões são transformados em armas ofensivas formidáveis. Sobretudo nas mãos de ases aéreos magníficos, como Ed Rickenbacker e Manfred von Richthofen, o Barão Vermelho. À medida que a guerra avançava, a tecnologia dos aviões evoluiu com uma rapidez incrível. Na verdade, a França foi um dos líderes no desenvolvimento de tecnologia aérea nas forças aéreas, mas todos os lados fizeram isso. E cada um tinha sua própria força aérea e desenvolveu algumas coisas que podem parecer pequenas, mas coisas como cadenciar uma metralhadora para disparar através da hélice e não atingi-la. Pequenas tecnologias como essa deram enormes saltos paradigmáticos na capacidade dos aviões ser eficazes na guerra. Em 1914, os britânicos fabricaram apenas 245 novos aviões. Em 1918, produziram mais de 32 mil por ano. A França e a Alemanha fabricaram cerca de 50 mil aeronaves durante a guerra. O lendário britânico Sopwith Camel custava cerca de $250 mil em valores atuais. Mais 2 metralhadoras Vickers e instrumentos de voo e o preço subia mais $100 mil. A vida como piloto de caça era uma tarefa perigosa nesses projetos frágeis.
Em 1916, a vida de um aviador britânico na frente de batalha era, em média, apenas de 2 semanas. E quase 20% dos pilotos da Força Aérea Italiana morriam em combate durante a guerra. Antes da introdução dos bombardeios, os civis nos centros industriais se sentiam seguros bem atrás das linhas. Mas com o nascimento da guerra aérea, a destruição pôde atingir qualquer lugar, a qualquer momento. Infelizmente, no século XX como um todo, ataques a alvos civis são vistos como norma. Mas na Primeira Guerra Mundial, isso era visto como um ultraje. E, de novo, como a guerra de gás, como a guerra química, uma violação dos padrões da guerra civilizada, das normas e regras tácitas que se pensava que governavam as condutas das nações europeias civilizadas. A Alemanha lança ataques aéreos contra a Grã-Bretanha usando zeppelins e aeronaves. Bombardeou o Reino Unido em 59 ocasiões e causou 4.743 baixas. Mais de 2.600 delas na cidade de Londres. Estima-se que os danos foram de 210 milhões de dólares em valores atuais. Quase todos em Londres. Às 11h30 do dia 13 de junho de 1917, 20 aviões alemães executam o ataque aéreo mais destrutivo da guerra. 72 bombas foram lançadas, matando 162 civis. Então, ataques aéreos que deliberadamente atingiam alvos civis foram um choque e um escândalo para a opinião pública. E devastadores para os civis, é claro. Então, no final da guerra, os aviões tinham um papel muito importante. Eles estavam se integrando às operações do exército, fornecendo apoio aéreo para as ofensivas, realizando ataques com bombas, todas essas coisas mais comuns na Segunda Guerra. Os horrores de Verdun e Somme terminaram. Mas em 1917, as baixas continuaram. O poder marítimo sempre teve um papel fundamental no sucesso dos grandes impérios do passado. Em 1914, o aço substituiu os cascos de madeira e o vapor eliminou as velas. O HMS Dreadnought, lançado pela Grã-Bretanha em 1906 com motores a turbina e 10 canhões poderosos de 12 polegadas, era mais rápido e mais destrutivo do que qualquer outra embarcação no mar. A Primeira Guerra Mundial viu operações navais em todo o mundo. No Mar do Norte, no Báltico, no Mediterrâneo, no Atlântico, no Pacífico e no Oceano Índico. A ironia é que as marinhas eram extremamente caras antes da guerra, mas tiveram um uso limitado durante a guerra. No entanto, mais de 100 mil marinheiros são mortos durante o conflito e milhões de toneladas de navios militares e de cargas são afundados pela ação do inimigo. O controle das rotas de remessa é essencial para as estratégias navais. O objetivo é derrotar o inimigo cortando alimentos e recursos. Ironicamente, o maior efeito da guerra naval foi em terra, pois os aliados impunham um bloqueio para impedir que as potências centrais importassem matérias-primas e alimentos essenciais. A Alemanha tentou desesperadamente romper esse bloqueio e importar os alimentos de que precisava com urgência. As nações aliadas podiam continuar importando alimentos do exterior. Os alemães tentavam combater a estratégia dos aliados com sua nova arma naval, os U-Boats. Com o U-Boat, eles poderiam atrapalhar essas redes comerciais e lançar uma guerra submarina irrestrita,
que incluía abater navios mercantes para prejudicar e tentar causar o mesmo tipo de efeito de bloqueio contra a Grã-Bretanha que a Alemanha enfrentou com as potências aliadas. Obviamente, isso fez com que muitos civis sofressem. O ataque contra o Lusitânia em 1915 teve um impacto dramático, porque mais de 1000 pessoas morreram. O naufrágio do Lusitânia não foi o único motivo para que os Estados Unidos se juntassem à guerra. Os Estados Unidos concederam volumosos empréstimos à Grã-Bretanha e à França, e logo eles tinham um interesse inerente em ver a Grã-Bretanha e a França vencerem, porque se perdessem, poderiam não receber esses empréstimos. Os Estados Unidos, principalmente os bancos Morgan, emprestaram 2,5 bilhões de dólares aos aliados e, ao mesmo tempo, emprestaram 27 milhões de dólares às potências centrais. Então não havia dúvida de que lado nós entraríamos. Precisávamos garantir que os aliados vencessem a guerra. Em 6 de abril de 1917, o Congresso dos Estados Unidos declara formalmente guerra à Alemanha e seus aliados. Quando perguntaram ao Wilson por que ele queria que os americanos entrassem na guerra, ele disse que queria um lugar à mesa para poder ajudar a moldar o mundo e a diplomacia do pós-guerra. Ele disse, caso contrário, eu estaria do lado de fora, gritando através de uma fenda na porta. A maioria das nações precisava importar grandes quantidades de alimentos para seus exércitos e suas populações civis. A onerosa decisão da Alemanha de continuar sua guerra de submarinos foi uma resposta à terrível escassez de alimentos que estava sofrendo devido ao bloqueio naval. Em 1916, a Alemanha importou 20 mil toneladas de trigo por mês de países neutros. Em 1917, só conseguia importar 3 mil toneladas por mês. Não era o bastante para alimentar as pessoas. Uma das coisas tristes sobre os bloqueios é que eles atingem civis muito mais do que soldados, porque o exército é a prioridade número 1 para qualquer país que luta numa guerra total onde está em risco a sua existência nacional. Dito isso, os soldados também enfrentaram uma escassez terrível. Conforme os alimentos iam ficando escassos na Alemanha e na Áustria-Hungria, os preços subiam muito. Em 1917, os alimentos básicos custavam o dobro do que em 1914. Algumas estimativas são de que cerca de 600 mil alemães morreram precocemente por causa da fome, basicamente. Escassez de alimentos e racionamento também devastaram áreas ocupadas. Na Bélgica, os trabalhadores urbanos recebiam no máximo 1.500 calorias por dia. Mas é na Rússia onde a crise alimentar é mais devastadora, pois desempenha um papel importante na eclosão da Revolução em São Petersburgo. A falta de comida entre os civis no inverno de 1917 foi a causa mais importante da Revolução de Fevereiro. Lenin entendeu que o povo russo não podia se dar ao luxo de permanecer na guerra. Suas exigências eram por pão, paz e terra, e a paz era primordial. A Rússia comunista foi forçada a aceitar a paz a qualquer preço, porque seus cidadãos não podiam mais suportar a guerra. Mas mesmo em sociedades mais estáveis, os civis sofreram. As famílias perderam seus principais provedores, com os homens indo para a guerra. Guerra total é definida quando toda a sociedade é militarizada. Então, todos os aspectos da sociedade funcionam para fins militares. Eu quero dizer que as famílias fazem racionamento, os filhos buscam sucata. As pessoas trabalham em fábricas. Em todos os aspectos da vida civil, a sociedade é voltada para os militares e os esforços de guerra. Mulheres e crianças também se alistaram na força de trabalho. Em 1918, na França, já existiam 430 mil mulheres trabalhando em fábricas de munições. E em todas as faixas etárias, desde crianças até idosos, de todos os estratos sociais, desde as classes trabalhadoras até a aristocracia, em todos os grupos, independentemente de gênero ou raça. Então, os custos sociais da guerra são enormes e sem precedentes, assim como os custos financeiros. Os custos para a sociedade não eram apenas essas mudanças tangíveis, mas também no nível das liberdades civis. Perdemos a liberdade de expressão. Ninguém tinha permissão para criticar os esforços de guerra. Ativistas anti-guerra foram espancados e linchados. Durante a guerra, a esquerda foi destruída.
Foram presos, silenciados, não podiam usar os correios e pessoas foram deportadas. Em 3 de março de 1918, a Alemanha e a Rússia assinaram um tratado de paz que encerrou o envolvimento da Rússia na guerra. Agora, a Alemanha poderia mover todas as suas tropas para a frente ocidental. Os alemães conseguiram enviar imediatamente 50 divisões para a frente ocidental, o que aumentou muito sua mão de obra. No dia 21 de março, o exército alemão lança sua ofensiva da primavera, planejada há muito tempo, e consegue um sucesso impressionante. Eles conquistam mais de 3.000 quilômetros quadrados de território, causando baixas muito altas e capturando 90.000 prisioneiros de guerra. No entanto, os alemães não conseguem aproveitar essa vantagem em uma vitória decisiva e perdem mais de 1 milhão de homens. Em 8 de agosto de 1918, britânicos e franceses lançam a Batalha de Amiens, conhecida como o dia mais negro do exército alemão. À medida que as coisas se complicam no campo de batalha, as condições horríveis de vida dos civis alemães também começam a deprimir o moral das tropas. Em novembro, a revolução e o motim começam em casa e nas forças armadas. Na Alemanha e na Áustria-Hungria, o Kaiser é derrubado. A Primeira Guerra Mundial acaba. O dia 11 de setembro de 2001 começou com uma notícia que mudaria o mundo para sempre. Quase 20 anos depois do maior atentado terrorista da história dos Estados Unidos, as investigações continuam e nos trazem novas evidências. Saiba mais detalhes sobre esses acontecimentos em 2 documentários que revelam as decisões tomadas naquele dia. Especial 11 de setembro, a partir das 7h20, no History 2, muito mais história. Comidas cheias de história. Toda sexta, às 9h40 da noite, no History 2, muito mais história. Conheça um banco completo com a sua cara. C6 Bank é da sua vida. EMA, o colchão mais premiado da Europa. Teste agora por 100 noites. Uma noite de sono sem preocupações. EMA, compre online agora. Teve aquela banda que chutou a bunda do empresário antigo e depois que mudou, fez o show mais inesquecível da história do Rio de Janeiro. E aquela outra famosona que mudou o baterista e, coincidência ou não, acabou mudando pra sempre a história do rock. Sem esquecer aquele cara da boca grande que estava estudando para ser economista e mudou pro rock para nunca mais ter que economizar na vida. A Kiss FM também mudou, para ficar mais rock do que nunca. Kiss FM, agora na 92.5. Um café excepcional é feito com cuidado. Cuidado com os produtores, em parceria com 400 agrônomos, garantindo práticas mais sustentáveis. Com o meio ambiente, plantando mais de 500 mil árvores por ano. E com o futuro, usando o alumínio em nossas cápsulas, que é infinitamente reciclável. Fazer a coisa certa é importante. E quem se importa com um café excepcional, sabe que ele tem que ser feito com cuidado. Nespresso. What else? A equipe está de volta às Filipinas em busca de novas respostas. Estamos na montanha, pessoal. Seguindo as pistas do tesouro do general japonês Tomoyuki Yamashita. Minha nossa. Uau, esse lugar é muito mais perigoso do que eu imaginei. Continue perto da investigação nos episódios inéditos de O Ouro Perdido da Segunda Guerra Mundial. Esta noite, às 10h30, no History 2, muito mais história.
No final da Primeira Guerra Mundial, os combatentes gastaram um total de 186,2 bilhões de dólares em valores de 1918. Os custos indiretos, como perdas de capital humano, físico e de reconstrução, elevam ainda mais esse número. Uma estimativa contemporânea calcula que o custo total da Primeira Guerra Mundial seja de 338 bilhões de dólares. Ninguém jamais entraria em guerra se fizesse uma análise de custo-benefício, porque as guerras sempre custam muito mais vezes do que você imagina. O tipo de custos indiretos também é enorme. A perda de vidas, os jovens que entram de corpo e alma e que poderiam ser cidadãos produtivos por muitas e muitas décadas, morrem logo no começo de suas vidas. Não faz sentido. A guerra não faz sentido economicamente. Os números de vítimas de ambos os lados são devastadores. A Rússia tem 2 milhões de homens mortos e a França 1,3 milhões. No geral, para as nações aliadas morreram mais de 5 milhões e meio de militares. Do lado das potências centrais, cerca de 2,3 milhões de militares são mortos, apenas no Império Alemão. E no total, mais de 4,4 milhões de soldados das potências centrais morreram. No total, mais de 10 milhões de militares são mortos. O número de feridos é ainda maior. Estou no hospital e meu pé ainda dói. O osso está com uma lesão e só consigo andar com uma bengala. Querido irmão, você me escreveu dizendo que ganhei minha fama. Posso garantir que isso não está ganhando nenhum jogo. A pessoa sofre dor pelo resto da vida. Escute, irmão, não há nada a ganhar com essa guerra. Que Deus o mantenha fora disso. No lado das potências centrais, mais de 4,2 milhões de alemães estão feridos. Pelo menos 8,4 milhões de feridos significativos são registrados pelos países das potências centrais. A contagem de todos os países é de mais de 20 milhões de militares feridos durante a Primeira Guerra Mundial. O alcance dessa tragédia humana é inimaginável. É uma geração que não será capaz de ver a guerra heroicamente. Rudyard Kipling convenceu seu filho a se voluntariar para o combate na Primeira Guerra Mundial. E seu filho foi morto no primeiro dia de combate. Depois, Kipling escreveu seu Epitáfios da Guerra, no qual disse: se houver alguma dúvida sobre por que morremos, diga que foi porque nossos pais mentiram. Diferente das guerras anteriores, a Primeira Guerra Mundial atinge os civis de forma avassaladora. Em nenhum lugar as autoridades registraram com precisão o número de mortes de civis. As melhores estimativas são de que mais de 8 milhões de civis foram mortos na guerra. E isso não inclui a epidemia de gripe que se seguiu. O maior assassino na Primeira Guerra Mundial foi a epidemia de gripe de 1919, que matou cerca de 100 milhões de pessoas. O impacto combinado dos custos humanos e econômicos da guerra tem efeitos incalculáveis, durando décadas. Os franceses acabaram tendo o mesmo problema. Toda uma geração de homens simplesmente desapareceu. Suas famílias ficaram sem ter como ganhar dinheiro. Em certos casos, fazendas foram deixadas sem nenhum cuidado. Terras foram destruídas. E isso tudo ocorreu porque a guerra estava ocorrendo em solo francês. Você podia ouvir o som dos canhões em quase toda a França. Além das baixas humanas, a França perdeu cerca de 55% de sua riqueza nacional total na guerra. A devastação cria um legado de amargura e raiva, o que explica as duras condições impostas à Alemanha, derrotada no Tratado de Versalhes. Os alemães foram condenados a pagar mais de 500 bilhões de dólares em valores de hoje como reparação. Com o fim da guerra, os gastos do governo mudam para uma nova questão urgente: apoio aos veteranos e às famílias dos mortos em guerra. A guerra de massas requer maior intervenção governamental para enviar exércitos cada vez maiores ao campo de batalha. Isso também requer maior intervenção do governo para lidar com os veteranos que voltam para casa. Mais de 7 milhões de homens permanecem mutilados ou inválidos permanentemente, incluindo pelo menos 1,5 milhões tanto na França quanto na Alemanha, e mais de 1 milhão na Grã-Bretanha e na Itália. Cerca de 350 mil homens ficam totalmente incapacitados fisicamente. A geração de jovens mortos na Primeira Guerra Mundial foi a geração perdida, como Ernest Hemingway a chamou. Mas a geração que se seguiu, os filhos desses homens, ainda sentiu os impactos diretos.
As pensões para homens incapacitados são um peso financeiro na Alemanha. Elas representam entre 10% e 17% do orçamento do Estado entre 1919 e 1922. Mas as feridas físicas eram apenas parte da história. A natureza brutal da guerra levou a uma nova forma de ferimento e trauma psicológico, logo chamado de neurose de guerra. Neurologistas e psiquiatras começam a ver soldados que estão sentindo os sintomas como se tivessem absorvido uma explosão, mas sabem que não. Eles não estão mostrando nenhuma evidência física da explosão. E isso é o que se chama, então, neurose de guerra. Cerca de 1 milhão de soldados sofrem de neurose de guerra durante a Primeira Guerra Mundial. Mas as autoridades do exército relutam em reconhecer a condição ou levá-la a sério. A mentalidade dos líderes é tentar levar os homens de volta às fileiras o mais rápido possível. Uma das consequências da Primeira Guerra Mundial é a demonstração de que a ciência e a tecnologia podem aperfeiçoar os meios de matar. Estamos vivendo com isso desde então. A Primeira Guerra Mundial é quase como dois boxeadores que vão se levantar e vão bater um no outro mais uma vez e vão terminar a luta. E o custo da Primeira Guerra Mundial é a Segunda Guerra. O verdadeiro custo da guerra não está no âmbito físico, ele está no âmbito metafísico. Então, isso significa que a questão é com os homens que lutam. Você pode perder uma guerra, o Estado Nacional pode ir e vir, mas pelo menos os vencedores podem absorver o custo, e qualquer custo. É a questão humana, e esse custo moral e emocional que não podemos calcular e nem devemos tentar calcular.